Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje dia de comentar a revisão do rating do Brasil pela Moody's, então a gente vai passar aí por todos os pontos, como é que está a classificação do Brasil em outras agências de rating, como é que vem essa escalada aí na subida mesmo para chegar perto do grau de investimento. Na Moody's a gente já está a um passo, vamos ver como é que a gente está nas outras e o que está sendo olhado em relação a isso. Mas a gente tem outros assuntos para passar com vocês. A gente vai falar da produção industrial que saiu hoje. Temos também aí o fechamento do mês do real, que foi a moeda que mais se valorizou em setembro. Então a gente vai explicar um pouquinho desse movimento e por que o dólar continua elevado mesmo assim. Então vamos passar por todos esses pontos, mas antes de tudo isso eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje vamos falar aí do rating do Brasil aí, segundo a Moody's, né? Parecia que o Brasil estava acabando segundo o mercado financeiro, né? Que a gente estava aí numa condução econômica terrível e até agora essas agências criminosas de rating, elas não mudaram isso porque melhoraram o grau de investimento do Brasil, continuam sendo criminosas, mas até o mercado financeiro internacional aí está se rendendo aí a política econômica aí do Brasil nesse momento. Vamos falar também da produção industrial aí que ficou estagnada, vamos mostrar aí por que aconteceu isso e quais são os setores que cresceram nesse momento. Vamos falar de energia elétrica, que vai ter reajuste, entender como funciona o reajuste, então tem bastante coisa para a gente tratar nesse dia de hoje. Inclusive, a gente pode já partir para a nossa agenda aí para mostrar para o telespectador aí o que ele vai enfrentar agora, né? Vamos colocar a agenda aqui na tela, gente? Bom, hoje a agenda bem recheada de novo, temos uma agenda longa, uma agenda com vários pronunciamentos de dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos, mas vamos começar lá pelas 5 da manhã, porque saiu aqui no Brasil o IPC-FIP de setembro e o IPCS Capitais de setembro, 1 às 5 e 1 às 8 horas da manhã. Às 9 horas saiu a produção industrial, então a medição aí da produção industrial feita pelo IBGE, referente ao mês de agosto. Esse a gente vai passar tintim por tintim com vocês. 9h15, relatório ADP sobre criação de vagas no setor privado. Eu sempre gosto de fazer um paralelo aqui para que a gente entenda como é que funcionam esses dados dos Estados Unidos. O JOLTS, ele mostra mais o giro do mercado, como é que estão as criações de novas vagas. O ADP, ele mostra a criação de emprego só no setor privado. Então seria num paralelo muito grosseiro aqui ao nosso CAGED. E o payroll, que vai sair mais para o fim da semana, mostra ali para a gente como é que ficou o mercado de trabalho como um todo, a renda, mais parecido com a nossa medição da PNAD. Tá? Aqui eu estou fazendo paralelos muito grosseiros, mas só para vocês entenderem por que saem 3 relatórios de emprego nos Estados Unidos na mesma semana. Cada um tem uma visão um pouco diferente e, no caso, o relatório ADP fala da criação de vagas só no setor privado. Às 10 horas, o presidente do Fed de Cleveland participou de um fórum de minorias no setor bancário, a presidente, na verdade, aqui corrigindo, a Beth Hammack, e a gente tem também o presidente de Fed de São Luís, o Alberto, aí para participar, Alberto é ótimo, né? Mas é o nome dele, né? Porque parece que estou falando em português, mas enfim, Alberto Mosselen discursando em uma conferência institucional. Estoques de petróleo também saem hoje 11h30, então, como falei, hoje vocês vão ver que tem vários dirigentes do Fed na agenda, não só na parte da manhã, como na parte da tarde. Então, 11h30 daqui a pouquinho saem os estoques de petróleo, que podem ganhar relevância, porque o petróleo está muito volátil. A gente tem acompanhado um movimento de altas muito grandes no petróleo, mas também acompanhadas de quedas expressivas. Ontem o petróleo subiu mais de 2,5%. Hoje teve uma abertura com mais de 3% de alta. Então, esses dados de estoques de petróleo podem reforçar para um ou para outro lado, sempre olhando aqui no caso da oferta. Se a gente for passar aqui, então vamos continuar à tarde, meio-dia tem a Michelle Bauman, diretora do Fed, também do Banco Central dos Estados Unidos, participando de um evento lá em São Luís, e o presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, participa também de um evento no Centro de Convenção de Wilmington. Então, como disse, né, já tinha adiantado, hoje muitos dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos falam, isso deve ficar um pouco no radar, porque não tem outros dados dos Estados Unidos além dos poços de petróleo, então a relevância deve ir mesmo, o foco deve ir para esses pronunciamentos, então eles devem ficar ali
mais justamente no radar para o mercado tentar caçar ali alguma indicação do próximo corte de juros nos Estados Unidos. Quem deu bastante indicação em relação a isso, principalmente que vai continuar tendo corte, mas não especificou a magnitude, foi o Jerome Powell essa semana. Às 13h45, tem dirigente do Banco Central Europeu, a Isabel Schnabel, participando de uma palestra na Universidade de Freiburg. E a gente tem aqui no Brasil, 2h30, o nosso fluxo cambial semanal, esse já conhecido nosso. 9h30, no Japão, sai PMI composto de serviços. O industrial já saiu. Vamos ter a medição aí do setor de serviços e composto, que mede a atividade econômica de forma geral. Emplacamentos de veículos de setembro saem ao longo do dia e ainda é feriado lá na China continental. Então, hoje não temos nem Taiwan e nem Xangai composto. Então, dia aí de feriados até dia 7 na China. Vamos então partir para o nosso giro de mercado, nossa abertura, né? A gente tem essa notícia que a gente sugere para vocês colocarem aqui todo santo dia aqui, que vai falar para vocês o que já aconteceu, o que pode acontecer, no que os mercados estão de olho. Mas, Débora, a gente tem então um dia bem misto na Ásia, né? Justamente porque os dados da China ainda animam alguma parte do continente, só que as tensões do Oriente Médio trazem muitas preocupações, né? Então, o que você pode explicar para a gente aí de tudo isso que está acontecendo? Bom, as tensões do Oriente Médio, né? Eu sempre gosto de trazer essa ressalva porque me incomoda um pouco falar de tensões no Oriente Médio e só falar de preço de petróleo, porque tem pessoas morrendo lá e não é pouco. Né? Todo dia é uma contagem que só cresce de mortes e essa violência que está escalando. Mas no mercado financeiro só se olha ninguém quer saber quem morreu ou como é que está essa abordagem da guerra no Oriente Médio, dessa escalada dessa violência por lá. Ninguém quer saber disso, querem saber para onde vai o preço do petróleo. Então, quando a gente fala nas preocupações envolvendo escalada de conflito no Oriente Médio, o que está sendo lido nas entrelinhas para o mercado financeiro é justamente se o preço do petróleo vai subir ou não, se a OPEP vai adiantar ou não o seu aumento de produção. Então, o mercado está olhando para isso. E ontem o preço do petróleo, como eu falei, ficou muito volátil e acabou colocando todo mundo num sentimento de cautela, mas de proteção também em relação a seus ativos. Então, muita gente foi buscar refúgio lá nos títulos de dívida dos Estados Unidos, porque em momentos de incerteza, em momentos de incertezas globais, normalmente o primeiro refúgio que se pensa é nos títulos de dívida dos Estados Unidos, já que eles são emitidos em dólar, que é uma moeda global. Então, a gente teve esse movimento de cautela permeando também a abertura e a finalização do dia lá na Ásia, mas tem outros pontos importantes que também acabaram movimentando por lá. A Ásia, né, mercados abertos da Ásia hoje acabaram operando de forma mista. Eles não foram numa direção única, não subiram em bloco. O Hang Seng, que é uma bolsa bastante intensiva em tecnologia, estava fechada até hoje, também devido aos feriados lá na Ásia. Ele voltou do feriado com uma alta bem expressiva, refletindo um pouco ainda do otimismo em relação aos estímulos da China, já que ele teve um dia a menos para mostrar esse ímpeto, esse ânimo. Então ele volta hoje do feriado, já no positivo e com uma alta até bastante expressiva, acima de 6%. Já o Nikkei 225, que é quem eu vou colocar aqui na tela para vocês, caiu hoje, foi a maior queda entre as bolsas asiáticas, por questões também bastante específicas de Japão. Claro que tem todo o sentimento de cautela permeando o continente asiático como um todo e os mercados globais de forma geral, mas o Nikkei 225 ele teve uma questão a mais aqui. Tem uma dúvida se vai continuar ou não tendo alta nos juros no Japão. Hoje o ministro da Economia do Japão, vamos pensar assim, foi a público dar pronunciamento e falou sobre isso, sobre a avaliação dessa necessidade de alta ou não dos juros. E o que acabou acontecendo lá no Japão? O iene se valorizou bastante frente ao dólar, até numa possível expectativa dessa alta de juros. Quando isso acontece, quando o iene se valoriza e o dólar se desvaloriza, existe ali normalmente correlação em relação à bolsa japonesa. Por quê? A bolsa japonesa ela é muito voltada para a exportação e setores exportadores se favorecem de dólar em alta. Se o dólar cai lá no Japão,
começa a se imaginar que vai ter lucro menor nas empresas japonesas. Então elas caem junto aí com o dólar. É um movimento diferente do que a gente vê aqui na nossa bolsa. Então a bolsa japonesa acabou sofrendo com essa valorização do iene também e indo para o terreno negativo hoje, caiu 2,18 e deu sequência à queda do que já tinha sido vista ontem. Tá? Então Nikkei 225 aí continua no terreno negativo, muito puxado pela valorização do iene. Mas vamos vir agora para o Brasil, né? Vamos falar de produção industrial, que ficou praticamente andando de lado hoje. Exatamente. A gente tem aí a produção industrial sendo divulgada hoje pelo IBGE. Você tem uma alta bem pequena, né, de 0,1%. É importante porque veio após um recuo de 1,4% aí. Esse é o segundo dado do terceiro trimestre, né? Então a gente tem os dados de julho, agosto e setembro da produção industrial e provavelmente a indústria não deve ter um resultado tão positivo quanto vinha tendo nos 2 últimos trimestres. Se a gente comparar com o mesmo período do ano anterior, aí sim, a gente teve uma alta de 2,2% em comparação ao mesmo período do ano anterior, o que está garantindo, inclusive, que o acumulado no ano e o acumulado em 12 meses continue crescendo. Então, a gente estava com um ritmo de atividade industrial muito baixo, e agora a gente tem um ritmo de atividade industrial que voltou pelo menos a patamares normais. O que preocupa um pouco nesse momento aí, nesse resultado desse mês de agosto, e espero que seja pontual, que a gente viu isso em um mês específico, agora eu não vou lembrar qual que é esse mês específico, mas no primeiro semestre, que também foi um mês que você teve uma baixa qualidade da atividade industrial. A gente vê que mesmo nos momentos de queda mensal da atividade industrial, a gente tinha uma boa qualidade, como a produção grande de bens de consumo duráveis e bens de capital, ou seja, bens que têm maior valor agregado. E bens de capital significa também bens que são produzidos para aumentar, para aumentar a produção. Então, eles são comprados visando novos investimentos. E esse mês a gente teve queda nesses dois setores. Vamos ver o que teve aí, no geral, aqui a gente montou um gráfico para vocês verem, para vocês observarem o que você teve de queda aí nesse momento. Então, a gente teve basicamente 3 setores aí que tiveram resultados mais expressivos. A extrativa foi o que puxou para cima o resultado, né, evitou uma queda aí, uma segunda queda consecutiva, um aumento de 1,1%. E quando a gente fala de indústria extrativa, a gente está falando basicamente de 2 indústrias, mas com um peso muito grande na economia brasileira, que é a Petrobras e a Vale do Rio Doce. Então, as 2 indústrias tiveram bons resultados aí nesse mês e puxaram para cima o setor industrial como um todo. A gente tem equipamentos de informática, também cresceu, mas o peso dela na indústria como um todo é pequeno, mas você teve 4% aí de equipamento de informática, o único setor com maior valor agregado que teve alta, e também teve alta aí o vestuário, em 0,9%. Lembrando que o setor o têxtil, não é o vestuário, não, o têxtil cresceu aí 0,9%. O resto teve quedas bem significativas, 0,3% de alimentos, 3,4% de bebidas, 3,9% de vestuário, metalurgia 2,5%, aparelhos eletrônicos, que é a linha branca, televisão, geladeira e tudo mais, 6,2%, máquinas e equipamentos 2,7%, veículos 4,3%. Então a gente vê além de uma estagnação, uma baixa qualidade uma baixa qualidade da produção industrial esse mês. Deve ser pontual? Deve ser pontual. Até os dados do PMI que a gente já mostrou aí, acho que foi até essa semana mesmo que a gente mostrou os dados do PMI, já mostram uma aceleração industrial considerável para o mês de setembro. Então, pelos dados preliminares, óbvio, mas se a tendência é seguir isso, a gente deve ter alguma boa recuperação aí da indústria no mês de setembro, lembrando que agora deve começar o ciclo de produção aí já pensando no fim do ano, onde você tem um aumento da atividade econômica, um aumento do serviço, um aumento de vagas e deve também refletir nesse aumento de produção industrial, né, Débora? Exatamente. Até puxando um gancho aqui do que o André estava falando do PMI, do índice dos gerentes de compras, a gente falou disso ontem. E para quem lembra, né, em agosto, porque o PMI ele já está sendo medido para setembro, então ele é um termômetro do que esperar para a próxima variação aqui, principalmente variação mensal do setor industrial. Quando a gente olha para agosto, ele ficou bem perto do 0 a 0 ali, ele ficou bem perto daquele limiar de não expandir nem contrair em relação ao mês anterior. Ele ficou ali no limiar de 50, o que vem muito em linha
com o resultado de agosto. E agora, se a gente tiver o termômetro correto, né, e se ele estiver apontando para a direção correta, para setembro a gente pode esperar sim uma retomada mais forte da indústria brasileira e puxada por setores de qualidade, né, não só pela indústria extrativa, mas também pela produção aí de bens de capitais. Então vamos ver se esse termômetro do PMI está certo no mês que vem. Mas agora vamos falar de Moody's, porque a gente teve a revisão da nota de crédito aqui do Brasil, ou do rating do Brasil, né, uma coisa igual a outra. A classificação de risco, a gente pode chamar de 3 formas, tá? Nota de crédito, classificação de risco ou rating aqui do Brasil. A gente tem essas agências de rating, que são agências que medem ali a distância que um país ele está ou não de dar um calote. Tá? É assim que é dada uma nota de rating, a gente vai medindo a distância do calote para o patamar que está. E quanto mais longe, mais distante do calote, de não pagar suas dívidas, maior é a nota de crédito. Então, essas agências tentam ali com suas metodologias colocarem uma nota para os países em relação ao seu risco de crédito. E aí tem algumas coisas bem interessantes para a gente pensar. Né? Não só na discussão de como é feito esse cálculo, se existe ali, né, como o André falou da outra vez que tocamos nesse assunto, sobre 2008, que as agências tiveram bastante envolvimento e não conseguiram prever ali, ou não quiseram prever o movimento que tinha de créditos podres em vários bancos e não rebaixaram aquelas notas. Né? Aqui no Brasil, a discussão, a gente nem estou falando desse ponto, tá? Aqui no Brasil, a discussão está em outro lugar. Porque eu cheguei a ver notícias que falavam que isso foi resultado do lobby do Lula, então que o Lula ele foi visitar agências de rating, ele visitou a Fitch, não foi nem a Moody's, mas ele foi ali visitar agências de rating para tentar mostrar na visão do governo como é que estava ali a classificação, como é que estava o andamento das melhorias feitas no país, e principalmente em relação à economia, tentando apresentar para essas agências para tentar buscar o grau de investimento novamente. A gente vai ver os gráficos daqui a pouquinho, esse grau de investimento vai ficar um pouco mais nítido. A gente está sem gráfico agora, então a gente vai ter que falar no gogó mesmo. Vamos ter que falar, vocês vão ter que acreditar na gente, mas daqui a pouco, se voltar aqui a nossa projeção, a gente passa os gráficos para vocês. Então, vai ficar um pouco mais claro, mas vou tentar explicar. Tem uma divisão que é dependendo ali da nota de crédito, porque cada uma, a gente tem a Fitch, a S&P Global e a Moody's, elas são as 3 principais. A gente tem a DBRS também, mas as 3 principais são essas. E cada uma tem uma nota, às vezes é AA, às vezes é B, A1, enfim, no caso da Moody's é essa classificação. Cada uma tem, assim, a letra que se dá, é como se tivesse uma escola que dá nota de 1 a 10 e a outra que dá de A a E, tá? Então, as notas elas são dadas por meio dessas classificações e existe um limite ali, que o país ele sai de um país especulativo e entra no grau de investimento. Quando o país entra nesse grau de investimento, ele pode receber recursos de alguns fundos, de alguns outros países com mais facilidade, porque tem essa limitação em alguns fundos de investimento, por exemplo, fundos de pensão, de não comprar títulos daquele país, porque ele não tem grau de investimento. Então, isso também traz um fluxo e acaba trazendo fluxo também de investimento do lado real da economia. As pessoas levam isso em consideração, por mais que seja questionável. Agora sim temos gráfico, então vamos colocar aí para o pessoal ver, porque o que teve de mudança ontem? Foi na agência Moody's, então vocês estão vendo a primeira linha, ela sai de BA2 para BA1, então ela fica só um passo mesmo do grau de investimento, essa mudança foi feita ontem, e continua com perspectiva positiva. O que é a perspectiva positiva? É uma possibilidade de revisão para cima dessa nota de crédito, então mais próxima, né? Não está estável como estão as outras, que ainda não tem uma possibilidade tão próxima de mudança. Mas quando a gente olha ali nas datas de mudança, todas tiveram alguma melhora, então a Fitch mudou de BB- para BB, como eu falei, as notas são diferentes, né? A DBRS mudou de BB Low para BB e a S&P mudou de BB- para BB. E todas elas aconteceram entre 2023 e 2024. Podem ver aí, 26 de julho, 28 de julho, 20 de dezembro e agora 1º de outubro. Muita coincidência ou não, né, acontecer justamente no momento que a gente tem melhora no emprego, melhora no crescimento, vislumbre ali de investimentos no país do lado real na economia.
Então, por exemplo, a produção de bens de capital acelerando, a gente tendo qualidade na indústria, crescendo com qualidade, o emprego também trazendo a melhora de renda. É muita coincidência, mas é mais fácil simplificar e falar, é lobby do presidente Lula, né? A agência de rating levaria só o lobby em consideração, só que não, né? Ela levaria claro, as reuniões são importantes, mas ela também conversa com o mercado financeiro e dá peso para o que o mercado financeiro está achando. Inclusive, tem toda essa discussão do mercado financeiro estar mais pessimista do que precisaria estar. Mas isso é uma discussão até para a gente pensar por que isso acontece, por que essa pressão vem via câmbio, justamente para tentar deixar os juros mais altos. André, você quer falar alguma coisinha antes da gente passar para as próximas artes aqui? Eu vou ser bem breve aqui, né? Porque basicamente eu não dou muita bola para a agência de rating, já falei aí na última vez que a gente tratou desse tema, né? Mas primeiro passo, se é lobby, por que o Paulo Guedes e o Bolsonaro não fizeram esse lobby também? Eles não eram os magos, os mestres da economia lá, que tinham modelos perfeitos. Um liberal clássico, que trabalhou até na ditadura do Pinochet, né, o Paulo Guedes, então, por que ele não foi lá fazer lobby lá para tentar mostrar e vender seu peixe e mostrar que a economia estava melhor? Porque ele não tinha nada para mostrar. E a economia é uma porcaria, desemprego alto, não sei o quê, então não tinha nada para mostrar, então nem lobby ele conseguiu fazer. Ainda bem que a gente agora está numa posição de poder pelo menos fazer lobby e mostrar alguma melhora aqui no Brasil, né? Então, e outra coisa que você falou que o mercado financeiro dá peso, né? Dá um grande peso. Não seria só um grande peso, acho que o principal peso é o mercado financeiro que manda nessas agências de rating. Só vê aí o que aconteceu em 2008. Quem nunca viu os filmes e os documentários de 2008, A Grande Aposta é um deles aí. Tem a cena famosa lá de eles reclamando lá no escritório da Moody's, falando, se eu não der essa nota máxima aí para lá, o mercado financeiro para de comprar meus títulos e vão para outra. Então, o mercado financeiro manda neles. Então, a gente conseguiu convencer até o mercado financeiro que a economia brasileira está indo bem. Mas, mais uma vez, eu não dou muita bola aí, porque eu acho que eles mais palpitam aí do que outra coisa, Débora. Vamos passar esse gráfico, porque eu já tentei explicar aqui, né, que existe esse corte. Era só para a gente ver onde estamos. Agora a gente está aqui no BA1, tá? Então, um grau de distância aqui do grau de investimento, que é considerado já como grau de investimento, mas olha que interessante, o que eu queria mostrar era outro gráfico. É o gráfico que vem na seguida, que tem quase uma escadinha. E olha só que coincidência, a gente sai de um rating de BA3 na Moody's, vai para BA2, cai para BA3 em 2015. O que aconteceu em 2015? Eu aposto que vocês conseguem lembrar aí no chat o que aconteceu no Brasil em 2015. E aí a gente fica 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 com a nota de crédito rebaixada. E aí a gente volta agora em 2024 para BA1. Uma coincidência enorme que todo esse período, de 2015 em diante, a gente ficou com o grau de investimento, né, fora do grau de investimento e mais longe de consegui-lo. E aí, se a gente olha nas outras agências de rating também, isso acontece, né? Então, vamos passar uma para a próxima, só para o pessoal aqui em casa ver. A gente estava em BBB menos, aí atinge BBB, então durante esse período que está em vermelhinho, a gente estava com o grau de investimento. Cai para BBB menos, e aí em 2015 também, por coincidência ou não, BB mais, BB menos. E aí fica 18, 19, 20, 21 e 22. O que será que aconteceu 18, 19, 20, 21 e 22? Não me lembro, mas quem tiver aí no chat quiser arriscar. E 23 e 24 a gente volta a subir. Então aqui a gente começa a ver, né, que algumas políticas econômicas tomadas em governos anteriores, né, de 2008 a 2015, vamos pensar assim, quem que estava ali, e de 2015 para frente desagradaram, e que coincidência, né, voltar agora a subir. Será que realmente, né, abaixar o desemprego, fortalecer a renda, ter ali uma política mais voltada para o investimento no país, não está atraindo recursos aqui para o Brasil, né? O Brasil é visto como um país emergente que deve receber mais recursos que os outros. Por que será? Né? E aqui também, de 2015 em diante, começa a cair o rating e não recupera até 2023. Então, assim, uma coincidência muito estranha, porque aqui a gente está falando da Fitch, da Moody's e da S&P.
Né? Não acredito que seja só lobby, viu, André? Quem diria que você praticar austeridade fiscal, que começa em 2015 ainda com a Dilma e com o Levi Mãos de Tesoura lá, que era o ministro da Fazenda, que hoje está opinando em tudo quanto é canto. Quem diria aí que fazer austeridade ia fazer a gente até cair o rate, né? Então, só para a gente complementar isso. Vamos falar da energia elétrica rapidinho, Débora, porque vai ter alta na tarifa da energia elétrica. A gente colocou até aqui a matéria para vocês lerem e saberem mais sobre isso, né? E essa alta vai ocorrer justamente pelo fato da gente ter um aumento na bandeira tarifária, né? A bandeira tarifária agora vai ser vermelho tipo 2, que é muito tempo que essa bandeira não era usada, justamente porque a gente está num período de estiagem e nossos reservatórios estão em nível crítico e vai ter que ser utilizada cada vez mais energia elétrica de fontes das termoelétricas, que tem um custo mais elevado aí para a gente produzir energia. Eu montei até aqui uma equação para vocês verem como que é calculado o reajuste, a tarifa da energia elétrica. Então a gente vê que a tarifa da energia elétrica é uma parcela A, que elas são os custos de geração e transmissão da energia elétrica, mais essa parcela B, que são os custos operacionais, seja de funcionários e tudo mais, custo dos escritórios e tal. Essa daí é aquele custo fixo, mais ou menos, da empresa, né? O custo fixo não, que daí seria aquele custo de gerir a operação mesmo com a energia elétrica desligada, né? Mas aí quando você tem aqui o reajuste é pelo IGPM e por esse fator X, que teoricamente, né, seria um repasse de eficiência quando a agência, né, quando a distribuidora de energia elétrica aumentasse sua eficiência, ele poderia, por exemplo, repassar um pouco dessa eficiência, reduzindo um pouco a tarifa. Coisa que nunca acontece porque as empresas nunca investem, nunca tem investimento de fato, e daí você não tem aqui ganhos de eficiência, né? É o setor privado, né? Quem diria, né? O setor privado, né, que não faz isso, né? Então, esse fator X é quase que inútil, infelizmente. O que vai acontecer nessa parcela A? Porque se a gente vê aqui, ó, quando você tem o verde é que está mais barato, que está só utilizando o sistema hidrelétrico e o sistema sustentável, eólicas e tudo mais. Então a parcela A fica mais barata. Então o que está acontecendo é que essa parcela A vai ficar mais cara, porque justamente os custos de geração e transmissão estão aumentando. Então é aqui que você vai ter justamente esse aumento da energia elétrica. Então a energia elétrica vai bater aqui. Para vocês entenderem aqui, ó, daí nunca mais ficar também, bom vocês gravarem isso para vocês nunca mais entenderem como funciona o reajuste de energia elétrica e também não cair lá no tiozão do Zap aí quando ele mostrar lá que a energia elétrica está subindo aí, porque sei lá, não sei, porque tem que comprar uma Ferrari de ouro aí para algum político famoso. E lembrando que a parcela A, como está escrito ali, são custos de geração, transmissão de energia e encargos específicos do setor. Né? O que a gente está falando desses custos de geração? Por que está mais caro gerar energia no Brasil? Muito também por conta das secas. Né? Então a gente tem ali que ligar termoelétricas, elas vão ser mais caras para gerar energia. Então, né, a gente tem que lembrar que o que está encarecendo também a energia e está mexendo com o nosso bolso é o clima e as secas, né? Porque é a parcela A que está subindo. Então, inclusive a mudança de bandeira sinaliza isso. E a gente tem que entender mesmo de onde vem, porque senão também vem a inflação e fala, nossa, energia elétrica residencial subiu, então vamos subir a taxa de juros para conter, né, essa parcela A que não vai ter sensibilidade nenhuma. Inclusive energia a gente exclui porque não tem sensibilidade a juros, justamente porque o que influencia aqui nesse caso, principalmente se a gente está falando desse custo de transmissão, são as secas. E realmente esses custos ficando mais caros porque precisa ligar outros sistemas de geração. Eu falei de tio do Zap é justamente o quê, Débora? Aquele pobre de direita que a gente conhece, né? E a gente vai... ainda está com o replay liberado ainda para vocês, né? A gente mostrou essa live aí, quem não viu, veja. Se você quiser ver de novo, vê também, ó, o replay está liberado. Então pode ver aí de novo essa live aí, que é o lançamento do livro do Gessel, Pobre de Direita. A aula maravilhosa aí, mostra aí justamente aí como que você tem toda essa situação aí de como que criou-se como criou-se as condições sociais aí para o cara aí ficar jogando contra os seus próprios benefícios, né? Então, muita gente assistiu, foi uma das lives de maior sucesso esse ano aí. Então, gente, não viu? Clica aqui no link que está aqui embaixo, ó, iclmercado.com.br,
reveja ou veja pela primeira vez aí, e você pode ainda ter surpresa aí, que você pode receber o livro do GC na sua casa se você assinar ainda nessa live. Então não vai ser para sempre essa live. Hoje está liberado, amanhã eu não sei. Amanhã eu não sei se vai ter live liberada. Então, gente, tempo limitado, já corre para clicar aqui e ver essa super live aí. Inclusive, se você virar membro aí, você pode aproveitar ainda alguns benefícios que também estiveram na live, né? Só não corre agora, porque na sequência tem rolê ICL com o William De Luca e o Guga Noblar. Então, depois do rolê, aí sim, vocês correm lá para ver a live. Depois que acabar a nossa programação aqui, vocês correm para ver a live com o Gessé e o Edu discutindo aí sobre o pobre de direito e esse livro fantástico do Gessé Souza. A gente fica por aqui e amanhã a gente volta para trazer os principais assuntos do dia. Um beijão e até lá, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. O lançamento do livro do Gessé Souza, O Pobre de Direita, foi um estouro. Dezenas de milhares de pessoas assistindo, interagindo e ele jogando luz num assunto que é muito comentado, muitas vezes até cheio de preconceito e pouco compreendido, né? As pessoas saíram da aula assim maravilhadas com a capacidade do Gessé de explicar esse tema que é tão importante, principalmente por causa do momento que a gente está vivendo, do momento político. As eleições estão aí, né? Batendo a porta. Se você não assistiu à aula, a notícia boa é que a gente liberou o replay por pouco tempo, até porque a gente acha que é muito importante as pessoas assistirem por causa desse momento político. Ele já vai sair do ar, mas ainda dá tempo. Clica no link aqui e assiste essa aula que você não vai se arrepender. No final da aula, a gente preparou uns presentes também para toda a turma que ainda não faz parte da comunidade ICL e quer fazer parte, e isso está valendo para você que assistiu o replay também. Você vai curtir. Um abraço e boa aula.